Olá, olá, gente, tudo bem? Estamos de volta, direto dos nossos estúdios na estação Hub One, em Cascavel, na nossa estação de inovação, que um dia foi estação de aviação, primeiro aeródromo de Cascavel, depois um terminal de transbordo e agora fala, respira, pensa, inovação. E aqui no nosso podcast passam os nossos convidados. Hoje eu tenho a satisfação de receber uma pessoa que eu conheço. Às vezes entrevisto pessoas que eu conheço naquele dia, mas hoje é diferente, alguém por quem eu tenho apreço. Aprendi a admirar como pessoa, como pai de família e profissional. E essa parte profissional vai ser um dos principais destaques da nossa conversa, não perdendo as outras de rumo também. O Marlon Assis Isolan é diretor proprietário da Vox2U, Escola de Oratória, uma das mais importantes franquias de oratória da América Latina. Uma referência no Brasil, é o caso de Cascavel, porque tem transformado muitas vidas. E eu fiz questão de convidá-lo para essa conversa entre amigos, mas vou tentar manter o profissionalismo e conversar como técnico, com um especialista. Marlon é gaúcho, mas virou paranaense, mas ainda toma lá o seu chimarrãozinho. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Beni, obrigado pelo convite, obrigado pela amizade também que nós temos construído aí nos últimos meses. E uma amizade que, além de tudo, leva a esse desejo, essa vontade de melhorar a vida das pessoas. Exatamente. Nós falamos várias vezes sobre isso, né? Quando a gente consegue se comunicar com clareza, a gente transforma. Não só a nossa vida, mas das pessoas também que estão aí ao nosso redor. E tem uma indicação no teu breve currículo, depois eu vi o currículo inteiro e ele não é pequeno, mas no primeiro parágrafo que você fala sobre protagonismo. Isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, quando eu começar a entrevista com o Marlon, eu vou falar disso, que é o que eu tenho visto nas pessoas com quem você trabalha, na oratória especialmente, tornando-se protagonistas. Isso é fantástico. Fantástico, né? Porque as pessoas, infelizmente, muitas ainda têm aquela ideia de que só pode ser protagonista o outro, aquele com quem eu converso, ou a pessoa que é mais importante. Meu ídolo. Meu ídolo, mas quem é mais importante do que você? Começando por aí. Eu conheço um que é muito mais importante do que todos nós, mas não é? Mas puxando aqui para a gente mesmo, as pessoas têm essa ideia ainda, né? De que o outro é mais importante. Mas se você não for protagonista de verdade, principalmente da sua vida, né? O primeiramente da sua vida, você vai ficando para trás em todos os sentidos. E a nossa ideia é que as pessoas sejam protagonistas. Não aquela coisa assim, eu quero aparecer mais do que alguém. Não é aparecer, mas ter de fato ou tomar de fato aquele lugar que é seu. Que é seu. Então, como ser protagonista, né? Aprenda a ser protagonista. E o Marlon protagonista, o eu protagonista, se deu como? Como é que isso passou a fazer parte da tua vida, Marlon? Você sabe que no começo, quando eu vou pensar aqui na oratória, lá no comecinho mesmo, meus familiares até eles me mostram às vezes umas fotos. Vídeo não tinha ainda, né? O tempo é bem passado. Mas me mostram umas fotos do Marlon lá com 1 ano, em cima de uma cama e todo aquele monte de primo assim ao redor. Que legal. E o Marlon estava lá discursando. A minha prima falou, como é que você demorou tanto para descobrir o que você tinha que fazer? Mas o tempo vai passando e nem sempre foi esse protagonismo nos lugares que eu estava, né? Porque eu era aquele cara que aceitava tudo, só dizia sim, não dizia não para nada e acabava fazendo tudo o que os outros queriam. Então, quando eu descobri que eu tinha uma voz, de fato, que não era legal, só a de dizer sim, 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 eu faço, isso aí começou a mudar e eu comecei, de fato, a ser protagonista. Primeiro da minha história. E como é bom ser protagonista da nossa história para depois começar a mostrar para aqueles que estão bem pertinho da gente, esposos, filhos, que eles podem ser protagonistas da história deles. Que legal. E aí sim, a gente conseguir expandir isso, né? Levando essa possibilidade para as pessoas. E acabou virando um empreendimento. Acabou virando um empreendimento. Foi 2019 para 2020, ali no começo da pandemia. Minha esposa foi fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal. E daí para quem... A Sandra. Quem manda em casa, né? A gente tem que ter essas coisas bem claras. Só muda o endereço, né? Só muda o endereço, bem claro. Vamos deixar a oratória bem clara aqui sobre isso. Exato. Mas a Sandra foi fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal, né? E terminou, foi tão maravilhoso para ela que ela disse assim, você precisa fazer também. E eu falei, mas eu não vou ter a minha mente dominada por esses charlatões. Que legal. A conversa foi essa. Porque eu vinha de um meio empresarial, né? Eu advoguei por 17 anos. Então ali eu ainda estava advogando. Tá. E
você chega ali só com o empresário, eu atendia civil e empresarial. Então eu tô ali com empresário. É razão, né? É A emoção razão, fica lá escondidinha. Se possível, não entrar na sala. Se possível, não. E quando ela vem com essa história, eu falei, você tá brincando comigo. E tinha feito um bem tremendo para ela. Foi sensacional, sensacional. Que legal. Então isso. eu falei, eu até posso querer, mas eu tenho que escolher o meu. Ah, perfeito. Foi assim, mas eu não sei, eu vou ver como é que é esse negócio aí que você fez. Eu olhei com aquela pessoa que ela tinha feito. Hoje eu admiro demais também essa pessoa, mas é de fora, né? Todos foram de São Paulo. Mas não, eu quero outro. Aí você foi para um outro Fui para mentor. Um outro mentor que era uma pessoa que eu me identifiquei até por isso, porque ele focava muito no empresarial. Perfeito. Tem, a Tinha coisa ver onde você estava, né? Exatamente. Mas depois da primeira vez, aí não tem como voltar. O Einstein fala, né? A mente que se abre para uma nova ideia nunca mais voltará ao seu estágio original. E foi isso que aconteceu. E aí, em algum momento do mapa da tua trajetória, tem um xizinho lá na Vox to You. Tem o xizinho da Vox to You. Comecei com esse desenvolvimento pessoal e a ideia era montar alguma coisa, algum curso que ajudasse jovens advogados. Ah, perfeito. Estava indo no teu nicho. Estava no nicho, porque eu queria ajudar jovens advogados, tanto nessa questão de comunicação mesmo, fosse com o cliente, fosse na audiência, né? Poder ir fazer uma audiência de instrução, que é aquela que tem perguntas do juiz, né? Porque muitas que eu ia... Desafio É um desafio. Eu digo que o desafio é principalmente quando você está com todas as perguntas ali enumeradas na tua folha para consultar e você faz aquela pergunta achando que vai ser a matadora e o juiz fala assim, indefira a pergunta, doutor, reformule. Aí, o que eu faço Às agora? vezes terminava a audiência no sem mais perguntas, excelência. É, porque não tinha mais o que dizer. Como é que eu vou né? dar continuidade? Então, o pensamento era, como é que eu posso... Travava. Travava. E como é que eu posso ajudar esses novos advogados? Então, a ideia era um curso de comunicação e geral, né? A ideia era até como fazer petição, como atuar, de fato. E nisso, pensei, vou buscar um modelo. Eu não ia copiar, tá, gente? Nada, mas era um modelo. Tá, perfeito. Como é que pode funcionar isso? Então, eu encontrei a Vox to You no Instagram. Como todo mundo encontra hoje as empresas, no Instagram. Que joia. Encontrei, eu queria fazer um curso. Meu desejo era ir até o local e ser aluno. Claro, faz Né? sentido. Conheci a Vox e dizia lá assim, seja um franqueado. Falei, olha que negócio diferente. Ah, gostei. E fui para Ribeirão Preto para conhecer. Então, eu conheci a Uma Vox. belíssima Ribeirão Preto. Né? Gosto demais de lá. Muito, é sensacional. Uma cidade não para também, né? Eu gosto de lá. E eu fui lá, conheci, fiquei uma semana, vi como é que funcionava. Entre um treinamento e outro desses de desenvolvimento pessoal. Entre um treinamento e outro, fui lá, conheci. Eu me apaixonei. Porque à noite era aula e de dia conhecia o modelo, tudo. Ah, perfeito. Teve uma imersão bem... Uma imersão. E cheguei em casa e falei para a esposa, né? Falei, Sandra, nós vamos mudar os rumos. É mesmo? Vamos ajustar as velas agora. É O mesmo? caminho Como é que vai ser? Uau, que legal. Tem uma franquia assim. Ela falou, sem salário, 3 crianças, e nós vamos empreender, é isso? Eu falei, é isso? Só isso? Só isso. Você tá ficando louco. É aquela coisa, né? Porque a mulher busca mais segurança, né? Claro, naturalmente. Principalmente ali uma mãe que estava com 3 crianças em casa. Né? Meu amigo. Então, é plenamente compreensível, né? Eu seria... Não teria sensibilidade nenhuma se não compreendesse isso. Sim, mas ela que botou aquela sementinha em você lá, Falei, né? Ela olha, que você despertou. fez... Então, a gente foi de novo com ela e tal, conheceu. E as aulas... no modelo, né? A gente tem um script para seguir as aulas ali nas práticas, enfim. Numa prática dessa, ela teve uma virada de chave na vida que dela. Maravilha isso. Então, quando ela teve aquela virada de chave, a aula à noite, a gente caminhava até o hotel depois da aula. Tá, perfeito. E teve um silêncio, né? Tá chegando no hotel. Silêncio E eu pensei assim, ensurdecedor. vou aproveitar esse silêncio porque tem uma reflexão nessa cabeça. Quando chegou, ela falou, e a gente vai assinar amanhã o contrato? Olha, que joia. Então, foi a partir de uma transformação também que ela viu na vida dela. Numa aula. E a gente nunca sabe em qual aula isso vai acontecer. Mas vai acontecer. E é um acerto que você percebe que foi alvo mesmo e você todo dia tem essa convicção? Mano? Tenho Como convicção. é que isso é parte da vida de vocês? Tenho convicção e muitas pessoas já vieram. No começo é desafiador para todo mundo, Lógico, né? perfeito. Desafiador para todo Natural mundo. isso. E muitas pessoas vieram com uma coisa assim, o que você está fazendo? Essa dificuldade que está passando,
né? E às vezes no começo ali, as pessoas não te conhecem. Uhum. Não te conhecem. É. Não te conhecem como Naquela, né? naquela Vox to You. Então, que negócio que é esse? negócio Até o é nome, né? A pessoa tem dificuldade de escrever, enfim. Mas a convicção de que não é nem que ia dar certo, a convicção de que já deu certo, que a gente está só percorrendo o caminho, essa a gente nunca perdeu, nunca deixou de ter, porque vendo as transformações que aconteceram. Legal. Então, primeiro, a minha própria esposa. E foi interessante que nesse dia, nessa aula lá, teve a transformação dela. Era uma aula que precisava falar coisas que estavam guardadinhas, né? Que a gente precisava colocar para fora. Você sabe que se a gente não se conhece, não fala bem. É número 1. É, verdade. Então, ela falando e colocando isso para fora, mais pessoas que estavam em silêncio lá, elas começaram a falar. Então, a transformação a gente viu, não foi só com ela. Ai, que legal isso. E quando a gente trouxe, e logo ali os primeiros alunos, os desbravadores, né? Eu tenho um apreço muito grande por eles. Inclusive, você viu lá que tem uma sala com o nome Desbravadores. É verdade, é verdade. Foram as primeiras pessoas que acreditaram nisso. Quando a gente viu nessas primeiras pessoas a transformação, aí a certeza é plena isso, e absoluta. esse é o caminho, andar nele. Então não tem nenhum dia levantar assim... Não era. Ai, o que eu estou fazendo aqui? Jamais, bem pelo contrário. A gente continua investindo em aprender mais sobre aquilo, né, e como fazer melhor aquilo que a gente está fazendo. E ter ali ao nosso redor parceiros, de fato, que tenham essa preocupação também. Perfeito. Em cuidar das pessoas. O insight que me deu quando eu te conheci, quando eu passei a conviver com a equipe, teu time é maravilhoso, é que você foi bem Simon Sinek mesmo do livro. Você começou pelo porquê. Você tem, né? Você sabe como fazer, onde fazer, quando fazer, mas muitas empresas que os propósitos estão ainda nas nuvens, estão confusos, não sabem dizer por que estão fazendo aquilo. E muitos profissionais também não. Por que você faz isso? Você não, né? Está bem claro o porquê. Eu acho que isso é uma pegada joia. Sim, é As importantíssimo. pessoas se identificam com isso. Esse cara sabe o que está fazendo, mas por que ele está fazendo? Porque se não souber esse porquê, para você desviar da rota é muito fácil. É muito fácil. Né? A gente só... Você está lidando com gente, né? Sim. E com as emoções, né? Com os Exatamente. sonhos. Isso é muito sério. É muito sério, é muito sério. Então, o cuidado que precisa ter com essas pessoas, né? A gente tem lá as mentorias, né? Dentro do curso, a pessoa tem mentorias que ela vem fazer para aprofundar isso. Se eu não tiver uma pessoa que entende de pessoas para fazer essa mentoria, não é raro de acontecer o seguinte: o aluno chega para fazer a primeira mentoria e o mentor, ali, o facilitador, vai dizer: olha, você precisa também de uma ajuda de um profissional da psicologia. Perfeito. Encaminha para lá, porque a gente tem essa preocupação com a pessoa, né? Às vezes parece que o negócio é um curso de oratória, mas é um psicólogo. Ou é em conjunto. É muito mais do que isso. A gente precisa ter esse cuidado. Tem um médico que não pode ver sangue e tem o profissional de outras áreas que não consegue falar, né? Exato. Você precisa ajudar de alguma maneira. De alguma maneira precisa. Você pode fazer medicina sem operar alguém, né? Você pode fazer esse teu trabalho falando melhor, falando direito. E ouvindo também, né? Sim. Que é uma coisa que vocês ensinam lá que achei muito legal. Sensacional. Eu até comentei contigo uma aula que a gente tem, né, especificamente para ensinar a ouvir. É que a gente não aprende de criança isso, não. Na verdade, a gente ouve as pessoas, não é para entender o que elas querem dizer, né? A gente ouve só para responder. Para responder, Então, a pessoa, quando vem, a pessoa começa a abrir a boca e você já começa... O que eu vou falar para ela sobre isso? E quando a gente aprende a ouvir, é tão gostoso, né? Sem dúvida. Eu recebo muitas pessoas lá, amigos e outros empreendedores também. Tem gente que diz assim: por que você não abre um curso, uma mentoria para dar conselhos? Ou conselheiro? Porque as pessoas sentam para conversar, elas trazem alguma demanda delas. Sim. E eu gosto de ouvir. Porque todas as respostas que a pessoa procura, precisa, já estão ali dentro dela. O que a gente precisa fazer é levar, às vezes, a reflexão. E essa reflexão é tão importante no atual momento, Mário. Eu acredito que você concorde comigo, porque nós que somos profissionais de comunicação temos um desafio muito grande, que é fazer com que as pessoas entendam que essa audição ela tem que ser seletiva. Eu tenho que escolher melhor o que eu estou vendo, o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, principalmente nós que temos filhos, né? Porque é muita informação. Sim. É uma explosão de opiniões, de mídia, volta a gente que isso vai cansando, né? Não, vem cá, vamos aprender a ouvir de forma seletiva. Será que você precisa ouvir tanta porcaria assim, né? É bem isso. Se eu quero começar a fazer uma coisa diferente, não é só fazer o diferente, mas é abandonar aquilo que não está me fazendo bem. Perfeito. Então isso a gente vai colocando lá também de maneira muito clara.
E quando as pessoas vão para lá, elas já sentem que o ambiente é diferente. Sim, sim. Já Isso não é uma verdade. É uma coisa assim, ó, eu não quero mais aquele mundo de que nada dá certo, que eu não posso, que é Eu negativo. não Então, consigo, não, né? isso. Então, além disso, as notícias, as coisas que não são legais para a vida dela, ela vai deixando de lado. Eu falo isso muito lá em casa, com as crianças também. Então, lá de manhã, por exemplo, dias que eu consigo ir na academia lá às 7 horas da manhã, às vezes eu faço isso. É contra a minha vontade total, tá? Mas, em obediência a alguém que está lá em casa, eu vou. Mas quando a gente vai, volta ali para casa cedo, vai tomar café da manhã com as crianças, se querem ligar alguma coisa. Agora, Olimpíadas, esporte, eu quero que eles assistam, que eles se interessem. Mas tem um momento, né? Tem momento. E aí, ontem foi um exemplo bom disso aí. Eu ligo a TV lá, coloquei num canal, apertei no botão errado, estava dando... Era um programa que já tratava de mortes, assim, no sentido de serial killer, um negócio parecido com isso. Certo. E eu parei assim, já tava aquela baita notícia embaixo, assim. Falei, Sandra, para a esposa, o que você me diz das pessoas que colocam as crianças às 7h30, 8 horas da manhã para E já assistir pega isso? essa notícia. Começa o dia assim. Olha o café da manhã, que delícia. É, perfeito. Como é que esse dia vai continuar? Vai ser um dia horrível e pesado. Exatamente. É, perfeito. Exatamente. Isso acontece repetidas vezes. E as pessoas não entendem que isso é uma forma de ajustar a comunicação também, né? Porque se essa criança, ou um adulto, naquele horário, ele vai começar com isso, o que ele vai levar durante o dia, o que ele vai falar durante o dia? Perfeito. Vai ser muito relacionado àquilo que ele está vendo. Então imagina, 1 dia, 2 dias, 3 dias. É uma sequência de explosões, né? Tem alguma história, algum case, alguém que você sempre se lembra e te faz pensar assim, pô, realmente valeu a pena? Pô, só por essa pessoa? Tem. Eu até poderia falar o nome, tá? Que já foi autorizado, mas vou deixar só nas profissões aqui. Tá. Posso contar duas? Por Rapidão? favor. Vamos lá. Tem um casal que chegou lá. Na verdade, não foi o casal que chegou para fazer a matrícula, tá? Foi a esposa. Para variar, né? Já tinham ido ao psicólogo, já tinham ido à terapia de casais. Ela sempre me disse assim, ó, foi maravilhoso, mas ainda está faltando alguma coisa, tá? Por isso que eu sempre digo, o psicólogo, o psiquiatra é nosso parceiro. Sim, De lá para é uma via de mão dupla. Não tem dúvida. E ela veio e falou assim, quero fazer a matrícula. Eu falei, que bom, né? Expliquei como é que funcionava. Mas é minha e do meu esposo. Pensei, mas o esposo não está aqui. Falei, e ele sabe disso? Vai ver que nem sabia. Daí ela falou, não, ele não sabe. Eu falei, mas como que ele não sabe? Isso pode ter uma grande chance de não dar muito certo. Ela falou, não, a gente precisa. Ela me explicou por que eles precisavam. Tá. Fiz a matrícula dos dois, entrei em contato depois com ele para dizer, olha, amigo, a hora que ele assistir, ele vai se identificar. Tua esposa fez tua matrícula também num curto oratório. Como assim? Como assim? Que dia? Falou que é um dia que você pode, assim, assim. Ok, vou ir. Eles vinham em carros separados. Olha. Vinham em carros separados. E quando eu percebi essa situação que estava tão feia assim, eu chamei a nossa facilitadora lá, a Kátia, que você viu que é maravilhosa. Maravilhosa. Falei, Kátia, aqui tem um apoio ainda maior do que aquele que a gente já É um dá. plus aqui. Tanto nas mentorias que ela fazia com cada um, falei, mas se a gente começar a conversar com eles assim, depois que termina a aula. Certo. Ele- Especificamente o casal. Exatamente, vamos puxar. A gente conversava com todo mundo, mas vamos dar uma puxadinha aqui naquela hora de fechar a porta. Sim. E começamos a conversar. E a Kátia conversava lá com ela, e eu com ele e Era tal. muito mais que oratória aí. Muito né? mais. Aprender a falar bem, né? Então a gente foi fazendo isso, conversando, e às vezes ele me falava de filhos, relacionamento, e eu falei, agora era isso que eu queria chegar. Só que eu não posso chegar direto, né? Ô, Beni, como é que tá teu casamento? Não funciona. Então, quando a gente teve essa abertura, começamos a conversar com eles, e ele foi trazendo essas coisas, e eu ia lá e fazia a fofoca para minha facilitadora, né? Kátia, é assim, assim, assim. A receita é essa aqui. E foi tão maravilhoso que eles começaram a vir juntos Olha que lindo isso. e se aproximar cada vez mais. Que maravilha. E ele descobriu um personagem da história aí que é maravilhoso, que ele conhecia, mas ele não conhecia só de De conhecer. ouvir falar. Como De diz. ouvir falar. E ele conheceu com muito mais profundidade esse personagem, a partir também das coisas que a gente falava e tal. Chegou na formatura, para resumir, assim, o casal... Ficaram juntos até o fim Não, do eles curso? vinham juntos, depois eles vinham separados quando um não estava, e vinham e brincavam. Já não era aquela coisa, vamos chegar separados, né? Chegou na formatura, ele pegou uma parábola e fez o discurso de formatura em cima da parábola. Ele fez o discurso da formatura. Quando eu vi, eu estava aqui, ó,
Eu falei que eu terminou, eu falei, cara, eu fiz 4 treinamentos de inteligência emocional, 7 dias e 7 noites. Fiz Master Trainer, Master isso, Master aquilo, pós-graduação em pessoas. Pra você me fazer chorar aqui. Ele, pois Que é, poder que eu que precisava tem, né? falar. Poder Ele. que tem. E ela foi a última a fazer a fala. Tá. E quando ela foi fazer a fala, ela tava com um casaquinho assim. Ela terminou a fala assim. Ela abriu o casaquinho e falou assim: e o resultado, para vocês verem como a Vox funciona, está aqui. Ela tava grávida. Eu fiquei arrepiado agora, cara. Sensacional. Aquilo ali, eu só escutava todo aí o local lá. Foi sensacional. Então, Uau. a união do casal. E tem a bem voltada para o trabalho, tá? Tem uma engenheira que ia lá também. Quando ela falava, subia um vermelhão, assim. Olha, essa aí era evidente Travada. que travava mesmo. Ela pegava uma folha na mão, a primeira aula, eu lembro bem, a Kátia estava lá na sala e eu estava na porta ali para filmar, conversar um pouquinho. E era assim, nome, idade e o que você faz. Perfeito. Básico. Tem dificuldade de falar disso? Escrito na folha, tá? Uma Com folha a de cola, papel. tava com a cola. Com a cola. E a cola fazia assim, ó. Meu amigo. Mas saiu daquele jeito. Passou ali algumas aulas, se não me engano, na aula... Era um curso um pouquinho mais longo, na aula 10 ou 12. Ela me chamou. Ela chegou assim, quero gravar uma prova social. Eu olhei para ela. Você que gravou uma prova... Porque eu não acompanhava dentro da sala direto, né? Falei, você? Sim, quero gravar. Olha que coisa. Quando? Marlon. Pode ser agora. Meu amigo. Sentou lá, coloquei o celular, E ela? microfone, e ela disse, quando você quiser começar, é só me falar. Peguei. Não tinha vermelhão nem nada. Nada. Dei o play, fiz assim, e ela foi. Pá. Simplesmente Sensacional. falou. Sensacional. Continuou o curso e tal. Ela trabalha numa construtora, estava comandando uma obra, ela tinha essa dificuldade, né? Já com o mestre de obras, que é uma pessoa muito mais experiente, geralmente, que o engenheiro da obra, né? E equipes, e ela não conseguia se posicionar. Entendi. Então ela sentia essa dificuldade. É uma jovem engenheira, então jovem mesmo, de idade. Ainda tem essa questão, né? De olhar para a mulher e, peraí, como é que é? E daí jovem. Então eles passavam por cima da autoridade dela. E ela começou a se posicionar, e ela disse que numa reunião de trabalho, que estavam outros engenheiros e tal, tinha um assunto para discutir, e o proprietário da construtora estava junto e falou assim, eu preciso de uma solução para isso. Quem que vai dar a solução? E ela falou, eu olhei para os lados, meus colegas tudo encolhido, eu levantei, ela disse, não saiu aquilo. Levantei, coloquei as mãos na mesa e falei, pessoal, a solução que ele está buscando é assim, 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 assim. E ela falou, quando eu parei, tava todos os olhos olhando para mim. Ela tinha... Tipo assim, como que você fez isso? Resultado, Que joia. a obra aqui que ela comandava está terminando. E ela me liga outro dia e fala, vocês fizeram um negócio comigo. O quê? Vou ter que ir embora da casa da minha mãe. Olha. Como assim? Mexeu com a vida dela de uma forma O geral. que aconteceu? Fui convidada para comandar essa obra, o mesmo modelo, em outra cidade, vou ter que mudar. Sensacional. Olha o tamanho disso, né? E quantas pessoas, né, são afetadas, né? Muito. Você fala de um entorno todo, né? De Sim. um benefício para um contexto familiar, no caso do casal, empresarial. Me lembrei, agora você falando, eu lembrei do capítulo que eu li ontem do Responsabilidade Extrema, dos SEALs Navy, da Marinha Americana, que levaram o conceito SEAL para corporações nos Estados Unidos. E o livro é maravilhoso, best-seller, recomendo a leitura. Responsabilidade Extrema. E como eles aplicam aquilo que eles usavam no front para ajudar as empresas a destravar, a crescer, evoluir, a ter estratégia, processos, profissionais mais gabaritados. E é uma história de uma CEO, bem dentro disso que você está falando. Ele descobriu com os vendedores, num projeto novo que tinha sido apresentado, que eles estavam com medo. Mas não perguntavam para ela, não questionavam ela, porque eles tinham certeza que ela sabia tudo. E nunca ninguém perguntava para ela, mas como é que isso vai funcionar? Por que você está fazendo isso? E ele levou para ela essa verdade. Tem uma coisa para te falar. Os seniors, os supervisores, vendedores, não imagina, eu sou clara, todo mundo sabe que eu sei o que eu estou fazendo, não, acho que você está enganado. Falei, olha, e ela descobriu que ela não tinha comunicado corretamente. Ela precisava dar segurança para eles. Eles estavam com medo. E às vezes é isso, né? A pessoa que é responsável por aquele segmento dentro da empresa acha que entenderam. Exatamente. Mas não. E a gente vê isso muito nas pessoas que vêm procurar o treinamento, né?
Tem muita indicação de pessoa que está lá, fez o curso e ela fala assim, já sei quem precisa disso. Já sei quem precisa disso. E ela chama. E quando é ali que vem da rede social, coisa assim, a gente identifica muito essa necessidade de liderar com assertividade. E às vezes é o óbvio que a pessoa precisa dizer, mas ela não está preparada, não foi treinada para saber que ela precisa dizer o óbvio. Mas muito da pessoa que quer liderar, o que ela quer comandar de uma maneira geral e aprender a fazer isso, às vezes sem agressividade, ou às vezes é simplesmente fazer, porque ela não consegue fazer. E a gente sabe que se você não deixar claro, você acabou de dar um exemplo perfeito, não vai sair como tem que fazer, como tem que sair. E quanto retrabalho. E às vezes o medo não é o de falar, o medo é o de que vão falar na gente. Exatamente. Né? Aí vem o autoconhecimento, que a gente trabalha lá dentro dos treinamentos. A questão do autoconhecimento também. Que nós falamos no começo. Se a pessoa não se conhece, ela não vai falar bem. Ela vai ficar toda cheia de julgamento, ou o outro está me olhando, o que ele está pensando de mim se eu for falar. Ontem à noite eu vou sair de casa para levar o lixo, rapaz. Um roupão azul, mas horrível. Tô saindo, quando eu entro no elevador, eu e minha esposa, ela é para um lugar e eu para o outro. E eu com aquele roupão assim, quando eu entro no elevador, o vizinho, já não está morando mais no prédio, né? Meu irmão do coração, Cauê, ele falou assim, nossa, mas tá com uma roupinha bonita, hein? Devia estar um show, Se fosse há uns anos atrás, nossa, eu teria ficado vermelho, preocupado, meu Deus, o que tinham pensado em mim? Hoje você tá Agora, light. o que é que tem demais se eu tô na minha casa, eu tô com roupão horrível, fui lá levar o lixo? Tudo bem. O que pode acontecer? Então, às vezes, a preocupação, isso aí de falar, o que vão pensar de mim, é o que trava. E prejudica demais a vida. Parece brincadeira, mas não é. E qual é o desafio agora, Marlon, antes da gente encerrar, para os próximos meses, tendo em vista que a Vox2U está em Cascavel, que é uma cidade a que mais recebeu moradores ano passado do estado. Nós estamos falando em cerca de 10 mil novas pessoas, é muita gente. E o crescimento assim, é absurdo. Você falou da Engenheira, são 3.800 obras em andamento. Não é mais aquela província, uma cidade que as cercas eram baixas e todo mundo se conhecia. É um desafio também para esse tipo de formação, né? Sim. Uma nova percepção de cidade. Exatamente. Né? A gente, e região, porque tem alunos da região toda. Sim, da região toda. E é muita gente conseguir entender também esse público que está se formando. Exatamente. Quem está chegando. Exato. Né? Então a gente faz até pesquisa, tanto ali na internet quanto fora, de que público que está vindo e como que a gente pode ajudar de forma assertiva esse público, né? Tanto que nós temos nos treinamentos, por exemplo, treinamentos de diferença de horário, de carga horária, de profundidade de conteúdo e o que é assertivo para aquela pessoa. Que legal. Então a gente tem essa preocupação. Não adianta eu simplesmente dizer assim, eu tenho curso de oratória, que infelizmente é o que muitas vezes acontece. E às vezes se chama de curso de oratória aquilo que é colocar 100, você sabe, 100, 200 pessoas dentro do auditório e dizer que aquilo é um curso. Falem assim, falem... Não, se a pessoa não praticar... Está dizendo como fazer, né? Mas não fazendo fazer. Exato. Então faça uma palestra sobre isso. É válido. Okay. É válido. Mas então vamos dar o nome aos bois, né? Palestra. Agora, a gente já tem, a Vox como franquia também tem essa preocupação. O que eu quero levar, o que faz sentido para determinados profissionais. E quanto a esse crescimento, uma das coisas que a gente faz muito é usar também as redes sociais, o Instagram ali. E quando eu olho hoje para o Instagram, você falou da quantidade de pessoas, a gente fica, de fato, admirado o que é possível fazer, né, com essa ferramenta. Então, o empresário, empreendedor que não utiliza ou que não sabe utilizar, precisa procurar alguém que ajude. A gente tem um alcance lá de 110, 120, 130 mil pessoas por mês através do Instagram, investindo ali em mídia, e não é um investimento tão alto. Então, é como fazer. Então, pensando na quantidade de gente que vem para Cascavel todos os anos, com vontade de trabalhar, né? Tem exceção, mas dessas coisas nem... A gente não precisa nem se envolver com isso. Mas a quantidade de gente que vem, a gente precisa identificar o que esse público quer. E isso serve para qualquer empreendimento. Sim. Né? Não adianta só colocar um produto no mercado sem ter essa análise ali do campo. Por isso que a gente tem. Eu sou assim, eu não sei se Deus colocou isso no meu coração, eu acredito que sim. A minha percepção é que com a evolução da inovação, e nós estamos num ambiente de inovação, tecnologia, inteligência artificial, o nosso ser está buscando alguns marcos antigos e algumas referências. Então, para mim, o mais importante hoje é que as pessoas, quando olharem para determinados setores, elas vejam algo sério. Por exemplo, o peso de igreja, escola,
hospital, delegacia, é muito grande. Sim. A responsabilidade. E eu acredito que o nosso papel, e eu sei que você se desafia, é que essas pessoas entendam. Construtora, né? O que eu tenho na mão? Que empreendimento é esse? Exatamente. Né? Poxa. E aí, essa responsabilidade extrema, voltando ao livro, pode melhorar muito a sociedade. Sim, sim. É muito disso. De quem está à frente, né, do empreendimento. Que é o teu caso, você está com uma escola. Exato, não dá para chegar Não é assim. qualquer Aí nome, tem gente, né? então eu quero fazer um cursinho de oratório. Fala, olha, se quer um cursinho, vai ter que procurar outro lugar. Veio o lugar errado. Porque a gente, de fato, leva aquilo a sério mesmo. Não é... E às vezes, o que a gente faz? A gente puxa a pessoa para conversar com ela e ver a necessidade que ela tem. Porque a gente tem ainda essa mania de tudo é preço. Quanto que custa? Quanto que custa? Se eu fizer isso, é uma irresponsabilidade gigantesca. Gigantesca. Eu preciso ver o que é adequado para a pessoa, primeiramente. E às vezes ela não pode pagar aqui. Ok, tudo bem, mas meu querido, minha querida, isso é o adequado para aquilo que você procura. Né? Então, quando a gente tem uma empresa na mão, isso aí que você colocou é perfeito. Eu preciso ter a responsabilidade. O que eu estou fazendo com isso? Todas elas, e aí eu trago para nós, e é uma analogia que eu faço nas aulas também. Todos nós somos uma estação. As pessoas param e saem. Madre Teresa falava: certifique-se de que quem chegou até você saia melhor do que quando chegou. Nós estamos uma estação. As pessoas param aqui. Dependendo de como nós agirmos, servirmos, as pessoas sairão X ou sairão Y. E hoje você trouxe aqui relatos tão legais, Marlotte. Até te dou os parabéns, assim, abençoo a tua vida. Porque as pessoas estão chegando naquela estação chamada Vox to You e estão saindo melhores. Né? Para uma outra jornada. Isso é fantástico, né? Parabéns. É o que faz sentido de fato para a gente. Né? Então, não é dinheiro é necessário, é óbvio, preciso comer, tem uma família, todo mundo tem. Vida, né? Nosso dia a dia. Mas se for só por isso, se alguém aí está fazendo só pelo dinheiro, olha, você tem que procurar outra coisa para fazer. Que não encontrou o propósito ainda, não encontrou o porquê, né? Está ainda vivendo de repente até numa ilusão, né? Quero dinheiro para... O que é o dinheiro perto de você ter uma vida de uma pessoa transformada? Perfeito. Então vai muito além, muito, muito, muito. Isso aí é tão pouquinho quando a gente pensa no que pode fazer pela vida de uma pessoa. Então eu não me importo nem um pouco, tá, da pessoa chegar lá. E, às vezes a pessoa vai assim, ó, eu quero esse treinamento aqui que tem 30 aulas porque eu preciso. Eu olho para o perfil dela e falo, número 1, você é um cara executor que está ali. Você não vai conseguir vir em 30 aulas. Perfeito. Já dá a real para ele. Viu? Você não vai conseguir. Não, você não vai conseguir. Porque você já tem a cabeça. Vai ser mais um curso que você começa e não termina. Exatamente. Né? Aquele curso que infelizmente a gente compra lá e fica paradinho. Academia em janeiro, que eu vou entrar, e em fevereiro já não foi mais. Né? Então, o que esse empresário, esse empreendedor precisa? É um treinamento que leve ele direto ao ponto. Beleza, eu tenho direto cirúrgico. Ao ponto. Eu preciso de uma coisa muito rápida porque eu tenho pressa. E eu olho para ele e falo, olha, legal, você vai fazer isso muito rápido, mas não é o que vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é o X. E eu não tenho problema nenhum. A pessoa quer um que tem mais valor, preço, valor monetário envolvido. Não é pelo dinheiro que eu vou vender o curso à pessoa. Então ela quer um que é valor monetário, é alto. Você não precisa desse. Você precisa desse que custa nem a metade. Perfeito. Recomendo, tá? Procure o Instagram, ele já deu a letra, @Vox2U, Cascavel. Isso. Né? Marlon Assis Isolan, espero conversar com ele mais vezes. Quem sabe no podcast da Vox2U. Obrigado, Leozinho. Obrigado, André. Marlon, eu só posso te agradecer imensamente. Como sou grato a Deus, falo muito com a Glória, minha amada, sobre como, dos presentes que eu recebi em Cascavel, desde que aqui retornei para a minha cidade, te conhecer a tua família, a tua casa, Vox2U, foi um grande presente. E você ter vindo aqui hoje também. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez e a convivência está sendo fantástica. Eu sei que sempre é só o começo. Eu digo lá em casa, crianças, tudo é só o começo. Esquece do fim, é o começo. Maravilha. Obrigado, gente. Se você puder fazer a gentileza, compartilhe, dê like, passe adiante essa prosa tão agradável que tivemos aqui. Procure saber mais sobre a Vox2U no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais às quais você tem acesso. O Marlon Assis Isolan também, @Beni Domingues, lá também tem algumas mensagens que eu espero que façam bem para você, para a tua vida e aquilo que tem de reservado de melhor para você também.
Beijão, até a próxima. Podcast Estação vai, mas volta logo.